Olá a todos vocês, cavaleiros e amazonas. Bem-vindos ao nosso canal do YouTube. E nesse vídeo vamos abordar um grande marco que mudou o curso desse mundo para sempre, a grande guerra entre deuses e titãs. E a titanomaquia é um dos mitos mais épicos da mitologia grega e desempenha um papel central na obra Saint Seiya. Em breve resumo, devemos lembrar que antes dos deuses do Olimpo, havia os primordiais, entidades que deram origem ao universo. Depois vieram o reinado dos 12 titãs, filhos dos primordiais Urano, o céu e Gaia, a terra. Tudo começou com o caos, o cosmo supremo, que trouxe a existência aos primordiais, Gaia, a mãe terra, e Urano, o céu. Juntos, eles deram origem a seres poderosos como os Ciclopes, os Hecatônquiros e, eventualmente, os 12 titãs. Esses seres se tornariam as primeiras grandes forças do universo, precedendo até mesmo os deuses olímpicos. Os 12 titãs eram filhos de Urano e Gaia. Cada titã tinha uma função cósmica, representando forças da natureza e do tempo. No entanto, Cronos se destacava, assumindo o papel de líder ao destronar seu pai, Urano, com a ajuda de sua mãe Gaia. Após a queda de Urano, Gaia gerou outros filhos. Entre eles, podemos destacar os gigantes ancestrais, poderosos e temidos por sua força descomunal, e os próprios titãs que cresceram em número. Esses novos filhos seriam cruciais nas lutas que se seguiram, mas também acabaram sendo tragicamente envolvidos na guerra que Cronos lideraria. Cronos tinha um controle absoluto sobre o tempo, seu poder era imenso. Podendo controlar o curso da história. No entanto, ele vivia com um medo constante, a profecia de que seria destronado por um de seus filhos, assim como ele havia destronado Urano. Esse medo o levou a tomar medidas drásticas para evitar o seu destino. Imenso poder. O reinado de Cronos e os titãs foi uma era de grande prosperidade, chamada de a Idade de Ouro. Mas apesar de sua glória, os titãs mantinham um regime tirânico. O medo de Cronos de ser destronado o fez devorar todos os seus filhos à medida que nasciam, uma decisão que prenunciaria sua queda. Os filhos dos titãs também desempenham papéis importantes na mitologia. Os mais notáveis são Hélio, Selene,
e Eos. Respectivamente, eles representavam o Sol, a Lua e o Amanhecer, filhos do titã Hiperion e da titânide Teia, e seus poderes eram respeitados até pelos deuses que viriam depois. Cronos traiu seus irmãos Ciclopes e Hecatônquiros e os deixou presos no Tártaro, temendo seu imenso poder. Essa traição criaria ressentimento e seria um dos fatores que levariam os deuses olímpicos a procurar libertá-los mais tarde, durante a guerra que viria. Cronos e Reia tiveram 6 filhos: Zeus, Hades, Poseidon, Hestia, Deméter e Hera. Temendo a profecia, Cronos devorou 5 deles assim que nasceram. No entanto, Reia escondeu Zeus e o criou em segredo. Quando cresceu, Zeus despertou o 10º sentido, a suprema virtude, e com seu poder desafiou seu pai, libertando seus irmãos e liderando a revolta que culminaria na titanomaquia. Zeus libertou os Ciclopes e Hecatônquiros, que se tornaram seus aliados na guerra contra os titãs. Cumprindo com a profecia, ele liderou seus irmãos e primos contra os titãs. Com seus relâmpagos forjados pelos Ciclopes, Zeus derrotou seu pai, Cronos. Depois, junto dos demais deuses e alguns aliados, reuniu forças para derrotar os outros titãs e aprisioná-los no Tártaro, encerrando a Era dos Titãs e iniciando a Era dos Deuses Olímpicos. Com os titãs aprisionados no Tártaro, Zeus, Poseidon e Hades decidiram dividir o domínio da Terra. E considerando o lugar de direito aos demais deuses no Monte Olimpo, onde cada um cumpriria sua função conforme seu poder. Entre os aliados dos deuses estão os titã Prometeu e seu irmão Epimeteu. Os deuses confiaram a Prometeu a criar seres para povoar a Terra, e assim foi criado o homem a partir do barro. Pois os homens, apesar da semelhança com os deuses, eram mortais. E assim, a titanomaquia marcou o fim de uma era e o início do reinado dos deuses. Zeus assumiu o trono dos céus. Hades governou o submundo. E Poseidon tomou conta dos mares. Mas essa história épica continua a ressoar através dos tempos, especialmente na obra Saint Seiya, onde vemos o reflexo dessas batalhas titânicas em uma luta eterna pelo poder e pela justiça no universo. Aguardo vocês para o próximo vídeo, onde falaremos sobre as Guerras Santas e o surgimento dos santos cavaleiros da deusa Atena. Até breve, cavaleiros e amazonas.